Braulio querido, Braulio Fala, querido. queridão. Diga. Rapaz, eu não sei se lá dentro os meninos vão conseguir dar jeito num vídeo que eu mandei pra cá. Do garotinho. Do garotinho que foi preso, acabou de ser preso. Tá de cabeça pra baixo, o vídeo chegou de cabeça pra baixo. Eu gravei ali com o meu celular na Globo News, no intervalo eu cheguei lá e eu vi essa notícia que eu esperava que uma coisa desse tipo acontecesse há pelo menos uns 15 anos. Esperava não no sentido de que eu torcesse, Deus me livre. Deus me livre, Deus conhece o meu coração. Mas conhecendo os fatos e conhecendo o garotinho e como ele se tornou e o que ele fez, essa coisa chegou do ponto de vista do que poderia ter acontecido, pelo menos com uns 15 anos de atraso. Porque eu batizei o garotinho, eu conheço o garotinho desde 92, 93, por aí. Antônio Garotinho é preso pela Polícia Federal na Zona Sul do Rio. E se tiver imagem de vídeo aí, vocês mostram. Mas na realidade, quando ele me procurou, depois de ter sofrido um acidente e quase morre, ele ficou desesperado, isso foi no início dos anos 90, aí por 93, 94. O acidente dele foi em 94, foi no ano da campanha eleitoral para o governo do estado e ele perdeu para o Marcelo Alencar. Ele era do PDT do Leonel Brizola. Sim. E radialista. Aí foi quando ele me procurou, angustiado, dizendo que estava ouvindo uma voz que falava para ele se arrepender dos seus pecados. Aí ele mandou um assessor dele chamado João Paulo, que eu conhecia desde que eu tinha 12 anos de idade. Crescemos juntos em São Francisco e Caraí. O João Paulo me ligou, falou: o garotinho quer te ver, ele está desesperado. Aí depois que ele melhorou um pouco, ele estava se recuperando do acidente em Campos, ele recebeu uns pinos, ele estava todo quebrado. Aí um dia ele entra na minha sala, uns 2 meses depois, meio de muleta, todo engessado, ajudado, pálido, sentou na minha frente, falou: eu vim aqui me entregar, quero que o senhor me ajude, eu preciso me salvar, os meus pecados têm que ser perdoados, me ajude. Aí eu comecei a ajudar o garotinho. Passei a encontrar com o garotinho no mínimo 2 vezes por semana. Toda segunda-feira eu encontrava com ele 6:30 da tarde até 8:30 da noite, ensinando a palavra. Depois eu pregava num hotel chamado Hotel Nacional em São Conrado, toda segunda noite, um auditório grandão lá. E ele ia comigo, atravessávamos a rua para o outro lado. Ele teve um momento em que ele se alegrou no Evangelho, você entendeu? Sabe aquela descrição de Jesus, de que a palavra cai num coração aonde a terra é pouca, mas no momento em que ela cai, a semente, ela cresce logo, ela se expande, ela dá um fruto, mas depois ela encontra um chão rochoso embaixo. Aí quando vem as preocupações deste mundo, os interesses diversos, como o chão no fundo é rochoso, a raiz bate ali, vai secando, vai secando, vai secando até que morre. Para mim, infelizmente, foi o que aconteceu com o garotinho. Eu dou testemunho de que durante uns 2 ou 3 anos ele teve vontade. E ele ficou ali comigo e tal. Depois quando nós chegamos a 98, ele ganhou a eleição. Ele e a Bené juntos. A Bené não queria ser vice dele, queria concorrer sozinha. E ele dizia: sem a Bené eu não ganho. Como eu era pastor dele, e o batizei, e era pastor da Benedita, ambos frequentavam a igreja que eu pastoreava. Lá veio ele com a Bené, dizendo que a Bené só aceitaria ser vice dele se na presença de Deus, com o meu testemunho,
ele prometesse que ele não iria traí-la, porque ela tinha certeza que ele haveria de traí-la. Aí vieram os dois para mim e ela disse na cara dele. E ele disse, ela tem medo. E eu digo, em nome de Jesus, na sua presença, meu pastor, que eu não vou trair a Bené. Aí ela se uniu a ele, ganharam as eleições, ela foi traída já na semana seguinte à vitória. Não tenho tempo para contar, é longa a história. Já de saída já perdeu. E ele foi se corrompendo. A primeira coisa que ele fez foi se unir ao Eduardo Cunha. Ixi. Quando eu ouvi com o Eduardo Cunha, que eu já conhecia, que já tinha me dado aquela volta de 1.800.000 dólares, já sabia tudo sobre o Eduardo Cunha, falei, você se uniu a um dos piores bandidos do Estado. Não faça isso, você é discípulo ou não é? Eu não estou dizendo que você tem que sair do mundo, mas sabendo que o cara é como o cara é, e você escolhe esse sujeito para ser o teu articulador, e colocou o cara dentro das autarquias com poder extraordinário, roubou até não poder mais. Aí começam as histórias de roubo, aí eu começo a ter as histórias que eu não posso nem nomear aqui, porque implicam outras. Que roubavam, aí chamou o cara, você rouba, então divide o roubo comigo. Houve uma ocasião em que ele não teve saída porque o cara que dividiu a corrupção mensal de 5 milhões de dólares na época com ele, uma delas, tinha me contado que fazia isso, desesperado, angustiado, querendo uma absolvição papal praticamente. E aí o garotinho chamou uma vez eleito e disse, agora a metade daquilo é meu. E coincidentemente ele tinha me chamado para jantar, eu ia subir no Palácio Guinle para jantar com ele vinha descendo com o outro, e o outro, zangado, virou para ele, me deu um beijo, falou, ó pastor, sabe aqueles 5 milhões de dólares que eu lhe confessei, que eu pegava, aquele bolo, isso, aquilo, outro, o senhor orou comigo lá naquele dia? O garotinho me chamou aqui para a gente dividir pela metade. Do mês que vem em diante, a metade é dele. Aí eu subi, sentamos eu, ele e a filha dele, que hoje é deputada federal aqui. Eu, ele e a filha, que era uma criança de, sei lá, 15 anos. Aí ele, não sei por que continuou naquele assunto. Ele disse assim, olha, o fulano ali falou isso, aquilo, que dividiu a bolada comigo. Viu, minha filha? E é verdade. Eu tenho que falar a verdade para minha filha, é verdade. Nossa. Ele dividiu a bolada comigo, só tem um problema, que o reverendo pode confirmar para você. Na mão dele aquele dinheiro é corrupção, na minha mão é dinheiro santo. Porque eu vou encher essas favelas de pastores pregando. Eu vou pegar esse dinheiro todo que é de corrupção e vou santificar no dízimo. Não é, reverendo? Eu falei, não. Você é só um ladrão fazendo a pior do que os outros, só que agora em nome de Jesus. Olha, foi a minha penúltima conversa com o garotinho. Eu tive uma última no dia que eu estava conversando com ele, um assunto pior do que esse, horrível. Pior do que esse? Pior do que esse, que ele me chamou, porque ficou sabendo que eu sabia, aí ficou com medo, aí mandou me chamar. Aí eu fui lá. Quando eu estou dizendo a ele, sai dessa, porque isso vai destruir tua vida, é uma questão de tempo, mas vai destruir tua vida. Vai comer a tua alma, já está comendo a tua alma. A tua conversão, eu já não sei o que aconteceu contigo, já não sei mais quem tu és, garotinho. Isso, 3 meses depois de eleito. Imagina o que veio depois. Aí quando passa o Eduardo Cunha, aí eu falei, você botou esse cara dentro da recâmara de dormir. A vida dele tem um terrível futuro e a tua não vai ser diferente. E levantei dali e fui embora. Eu só falei de novo com o garotinho no dia que meu filho Lucas morreu, que ele me telefonou, querendo saber o que o Estado podia fazer para me ajudar. Então eu falei, não precisa fazer nada, meu filho já não precisa de nada, ele está na glória. E foi só isso. Por ele eu trago uma lembrança lamentosa, porque ele teve tudo para viver o Evangelho. Mas as seduções foram infinitamente mais poderosas do que o senhorio de Cristo na existência dele. Eu lamento muito. Não é a prisão que está me contando essa história.
Foram os fatos e fatos e fatos, e muitos, e só foi ficando pior e pior. Senhor Jesus, eu quero te pedir hoje, pela família do garotinho, pela Rosinha, pela Clarice, pelo Davi, por todos os meninos que devem estar apavorados. E eu não estou aqui para julgar ninguém, embora o meu coração esteja repleto de tantos fatos que são fatos criminosos, inadequados para qualquer ser humano, quanto mais para uma autoridade. Mas eu quero te pedir que, como tu foste com Manassés, como tu foste com muitos que quando receberam o cerceamento da liberdade, caíram em si, se arrependeram, se enxergaram e se converteram genuinamente, assim seja com ele e com toda a casa dele. Para que o saldo disso tudo não seja apenas mais uma prisão de mais corrupção, mas que o verdadeiro saldo disso possa ser a conversão, com livramento ou não livramento da prisão, com relaxamento ou não relaxamento da prisão, que o coração receba arrependimento, quebrantamento para a vida. Eu que o batizei, te imploro isso em teu nome, rogando que tu o convertas para a vida e que ele e a casa dele tenham a chance de provar o Evangelho, sem política, sem a ganância do poder e da corrupção. Que eles um dia tenham o privilégio de servirem a Deus por nada e que eles deixem de ser crentes para terem acesso a esse nicho que tem sido manipulado há décadas, como todos os demais fazem com aqueles que se chamam evangélicos. É o que eu te imploro aqui, pedindo misericórdia por todos nós e pela nossa vida, em nome de Jesus. O canal é você. Do garotinho é preso pela Polícia Federal na Zona Sul do Rio. E se tiver imagem de vídeo aí, vocês mostram. Mas na realidade, quando ele me procurou, depois de ter sofrido um acidente e quase morre, ele ficou desesperado. Isso foi no início dos anos 90, aí por 93, 94. O acidente dele foi em 94, foi no ano da campanha eleitoral para o governo do estado, e ele perdeu para o Marcelo Alencar. Ele era do PDT do Leonel Brizola. Sim. E radialista. Aí foi quando ele me procurou, angustiado, dizendo que estava ouvindo uma voz que falava para ele se arrepender dos seus pecados. Aí ele mandou um assessor dele chamado João Paulo, que eu conhecia desde que eu tinha 12 anos de idade. Crescemos juntos em São Francisco e Caraí. O João Paulo me ligou, falou: o garotinho quer te ver, ele está desesperado. Aí depois que ele melhorou um pouco, ele estava se recuperando do acidente em Campos, ele recebeu uns pinos, ele estava todo quebrado. Aí um dia ele entra na minha sala,
assim, uns 2 meses depois, meio de muleta, todo engessado, ajudado, pálido, sentou na minha frente, falou: eu vim aqui me entregar. Quero que o Senhor me ajude, eu preciso me salvar. Os meus pecados têm que ser perdoados, me ajude. Aí eu comecei a ajudar o garotinho. Passei a encontrar com o garotinho no mínimo 2 vezes por semana. Toda segunda-feira eu encontrava com ele 6:30 da tarde até 8:30 da noite, ensinando a palavra. Depois eu pregava num hotel chamado Hotel Nacional em São Conrado, toda segunda noite, um auditório grandão lá. E ele ia comigo, atravessávamos a rua para o outro lado. E ele teve um momento em que ele se alegrou no Evangelho, você entendeu? Sabe aquela descrição de Jesus, de que a palavra cai num coração aonde a terra é pouca, mas Braulio querido, Fala, queridão. Diga. Rapaz, eu não sei se lá dentro os meninos vão conseguir dar jeito num vídeo que eu mandei pra cá. Do garotinho. Do garotinho que foi preso, acabou de ser preso. Tá de cabeça para baixo, o vídeo chegou de cabeça para baixo. Eu gravei ali com o meu celular na Globo News, no intervalo eu cheguei lá e ouvi essa notícia que eu esperava que uma coisa desse tipo acontecesse há pelo menos uns 15 anos. Esperava não no sentido de que eu torcesse, Deus me livre. Deus me livre, Deus conhece o meu coração. Mas conhecendo os fatos e conhecendo o garotinho e como ele se tornou e o que ele fez, essa coisa chegou, do ponto de vista do que poderia ter acontecido, pelo menos com uns 15 anos de atraso. Porque eu batizei o garotinho, eu conheço o garotinho desde 92, 93, por aí. No momento em que ela cai, a semente, ela cresce logo, ela se expande, ela dá um fruto, mas depois ela encontra um chão rochoso embaixo. Aí quando vem as preocupações deste mundo, os interesses diversos, como o chão no fundo é rochoso, a raiz bate ali, vai secando, vai secando, vai secando até que morre. Para mim, infelizmente, foi o que aconteceu com o garotinho. Eu dou testemunho de que durante uns 2 ou 3 anos ele teve vontade. E ele ficou ali comigo e tal. Depois quando nós chegamos a 98, ele ganhou a eleição. Ele e a Bené juntos. A Bené não queria ser vice dele, queria concorrer sozinha. E ele dizia: sem a Bené eu não ganho. Como eu era pastor dele, e o batizei, e era pastor da Benedita, ambos frequentavam a igreja que eu pastoreava. Lá veio ele com a Bené, dizendo que a Bené só aceitaria ser vice dele se na presença de Deus, com o meu testemunho, ele prometesse que ele não iria traí-la, porque ela tinha certeza que ele haveria de traí-la. Olha. Aí vieram os dois para mim e ela disse na cara dele. E ele disse: ela tem medo. E eu digo: em nome de Jesus, na sua presença, meu pastor, que eu não vou trair a Bené. Aí ela se uniu a ele, ganharam as eleições, ela foi traída já na semana seguinte à vitória. Não tenho tempo para contar, é longa a história. Já de saída já perdeu. E ele foi se corrompendo. A primeira coisa que ele fez foi se unir ao Eduardo Cunha. Ixi. Quando eu ouvi com o Eduardo Cunha, que eu já conhecia, que já tinha me dado aquela volta de $1.800.000, já sabia tudo sobre o Eduardo Cunha, falei: você se uniu a um dos piores bandidos do Estado. Não faça isso, você é discípulo ou não é? Eu não estou dizendo que você tem que sair do mundo, mas sabendo que o cara é como o cara é, e você escolhe esse sujeito para ser o teu articulador, e colocou o cara dentro das autarquias com poder extraordinário, roubou até não poder